Brasil! Bora lá, gente! Tá liberado para vocês o WhatsApp 964450532. Depois daquela uma aula, né, na verdade, de artesanato, né? A gente aprende a fazer artesanato. Para você que tem em casa, entra no site, né, no canal dela para você aprender, porque artesanato é vida. Aí nós vamos falar sobre autolesão. A Rosane Rodrigues, psicóloga, está comigo. Se você tem alguma dúvida, quer esclarecer, o momento é esse. Vou falar um pouquinho sobre você, tá, Rosane? Claro. Vamos lá, para quem está em casa, te conhecer um pouquinho mais. Olha só, essa maravilhosa é bacharel em psicologia, especialização em direito sistêmico, formação em prevenção da automutilação, comunicação não violenta, conciliação e mediação de conflitos, constelação familiar e organizacional. Autolesão, gente, é um tema relevante, viu, gente? Infelizmente está acontecendo muito, considerando a alta prevalência em abordar adequadamente o tema de uma importante estratégia de prevenção. Aí eu queria primeiro te agradecer, bem-vinda, tá? Obrigada. Que você explicasse pra gente o que é a autolesão, o que está acontecendo, a gente sabe que está, infelizmente. Olha, os comportamentos autolesivos, eles podem ser definidos como aqueles praticados de modo intencional, né? Ou seja, não é um acidente, não é falta de consciência. Não aconteceu nada. Nada. A pessoa simplesmente tem uma intenção de causar um dano físico, de causar um dano psicológico. E o que está levando a isso? Porque a gente sabe que já tem um tempo para cá que veio muito forte. Na pandemia aumentou mais ainda? Aumentou, sim. A pandemia aumentou mais pela questão social que foi tirado de todos, né? Principalmente dos adolescentes. As famílias, alguns perderam seus empregos, então a questão financeira de algumas famílias também ficou bem prejudicada, além de que perderam os seus entes queridos, né? Então o luto é um fator que pode dar essa desencadeada? Pode intensificar aí uma questão depressiva, uma ansiedade e levar a desenvolver o comportamento autolesivo. É a mutilação também, né? Muito se fala, pode ser autolesão, mutilação, não? A automutilação, apesar de ser um termo bastante comum, ela não é mais indicada, né? Porque ela não abarca toda a complexidade dos fenômenos da autolesão. Por exemplo, os adolescentes que têm uma ansiedade muito grande costumam morder por dentro da boca, a bochecha, e vai mordendo e vai se machucando. Às vezes comem a unha, até sangrar o canto do dedo, né? Se coçam até sangrar, se arranham, batem a cabeça, se beliscam mesmo de deixar roxo. Então, todos esses são formas de autolesão. Por isso que não está se mais se usando o termo automutilação. Automutilação. Rosane, e como que é hoje o tratamento? Que os pais têm que ficar muito alerta, né? Porque tem muitos adolescentes que, infelizmente, estão nesse processo da autolesão. Olha, diante de um perigo do comportamento autolesivo, de uma desconfiança, não ignorar os sinais, né? Não ignorar os sinais, ser direto com o adolescente, né? Chegar para o adolescente de forma direta e sensível, tá? Ouvir, ter uma escuta sem o julgamento, ter uma escuta sem criticar, sem conflitos com o adolescente, porque isso pode atrapalhar a comunicação, né? O que é muito difícil, a gente fala para conversar, mas é difícil para os pais, né? Sim, os pais às vezes ficam desesperados. Porque às vezes descobrem através de uma outra pessoa ou de internet, uma amiga que viu uma foto. Eu já vi fotos de cortar mesmo. O corte é o mais utilizado. Infelizmente, o mais utilizado. O que acontece? O adolescente, ele muitas vezes ele esconde, ele disfarça alguns problemas que ele tem, né? Uma dificuldade emocional, sentimental que ele está tendo. Porque ele não quer ser um problema para a família, ele não quer decepcionar os pais, os amigos, né? E ele também, às vezes, por vergonha mesmo de colocar aí a sua intimidade à mostra, né? Então eles costumam se esconder. E os principais aspectos psicológicos? O que acontece com esse adolescente? Tem sinais que a família, os pais, os amigos podem perceber que alguma coisa não está certa? Porque eu sei que muitos deles também, quando começam a fazer
é um processo que eles vão entrando, né? Começa pequeno, de repente um beliscão, mas eu já vi que cortes profundos assim mesmo. Eles vão de agressão mesmo, de tentar, assim, dar a sensação que vai cometer um suicídio mesmo. Isso, então a autolesão em si, ela é intencional, mas sem a intenção de morrer, né? O suicídio, ele já tem uma intenção mesmo de morrer, tem uma ideação, quer dizer, a pessoa pensa em morrer. Mas os cortes são tão grandes que é assustador. Eu já vi. É assustador, a filha da minha amiga me assustou muito. Então, pedir calma para os pais nesse momento, né? O desespero que vem, pedir calma. Um dos fatores assim de risco que tem é a falta de comunicação da família com esses adolescentes. Então, cada vez mais a gente tem que trazer esses adolescentes para perto, né? Tem que ter o diálogo mesmo. Sim. Mas o pai e a mãe, a gente consegue resolver esses problemas? Eu tenho a sensação que muitos problemas são um profissional que vai conseguir ajudar a gente, ajudar a família mesmo. Exatamente. É procurar ajuda profissional para poder orientar, desenvolver aí questões de habilidades intrapessoais, interpessoais, desenvolver questões emocionais para regular aí as emoções desse jovem, né? E você como profissional, mediante essa vasta experiência sua, quais os sinais que eles demonstram que os pais começam a perceber? Os sinais são, primeiro eles se isolam, né? Ficam tristes, depressivos, cai rendimento escolar, eles ficam irritados ou bravos, agressivos sem um motivo aparente, né? E eles costumam usar roupas de frio no verão, que é para esconder, né, dos amigos, das pessoas, o que está acontecendo. É uma dor, né? Eles vivem num processo de dor e, infelizmente, a gente não consegue entender que isso é uma dor. Exatamente. A principal função do comportamento autolesivo é a regulação da emoção. Então, existe uma intenção mesmo de causar ferimento para ter um alívio dessa dor emocional, que é uma angústia, que é uma solidão, que é um estresse, uma ansiedade, né? Então, é a dor emocional em si mesma, a dor física, para se sentir vivo, para se livrar daquele incômodo, daquele vazio, que às vezes o adolescente não consegue falar, pronunciar, cuidar disso de uma forma mais saudável. Doutora, mas assim, vamos lá, todo mundo aqui já foi adolescente e por que alguns têm uma tendência, né? Parece que é uma tendência, uma fragilidade maior. Nós pais podemos perceber isso na infância, na primeira infância? Não, isso não vem da primeira infância. Né? Isso porque eu sei que muitos pais mais cobram. na adolescência. Porque muitos pais cobram, acham que é culpa deles. Pais hoje em dia que trabalham muito, todo mundo fora. Isso. Os pais, como eu disse, às vezes falta comunicação. Então tem muita crítica, muita cobrança, né? E não consegue ter um diálogo, sentar, não precisa ser muito tempo. Pouco tempo é o suficiente para conversar com o adolescente, para dar atenção, né, ao seu filho. O que acontece, assim, que às vezes agora com o negócio do cyberbullying, por exemplo, né, algumas crianças um pouco menor de 10 anos estão tendo acesso a esse tipo de conteúdo, né? Então é muito importante os pais ficarem atentos quanto à internet, o que o seu filho está vendo na internet, o que ele está buscando, né? E o diálogo? Você acha que o diálogo em casa tem que ser em família, tem que ser sozinha, você como mãe com seu filho sozinho, um diálogo pai-mãe, se tiver um irmão mais velho, como que você aconselha? Eu aconselho as famílias terem momentos de conversa todos reunidos, pai, mãe, filhos, né? É importante esses diálogos entre a família toda, né? Até mesmo para falar da condição familiar, às vezes até mesmo para falar de como você se sente no seu dia a dia e poder fazer com que esse adolescente possa estar falando dele também, né? E perceber que não é só ele que tem algum problema emocional, algum problema de estresse, né? Que o outro também tem e que pode compartilhar, às vezes, essas experiências. Dentro da sua vasta experiência, você acha que tem também uma predisposição genética ou não? Pode ter, sim, tá? Os transtornos mentais, por exemplo, como bipolaridade, borderline, costumam ter indícios, características de personalidade, uma família disfuncional, uma relação familiar caótica, traumas, né?
abuso físico, emocional, sexual. Tudo vai somatizando. Tudo vai trazendo aí até mesmo comportamentos disfuncionais aprendidos na adolescência, né? E não é fácil ser adolescente, né? Você começa a perder o seu corpo de criança, seu corpo infantil. Aí você já não é adulto, mas você também já não é mais criança. E você vai buscando aí uma identidade, uma autonomia, né? E às vezes fica difícil quando você não tem habilidades né? Como que eu me lido comigo mesmo, com as minhas emoções, com os meus sentimentos? Como é que eu me coloco no mundo com relação ao outro? Como que eu recebo esse outro de volta? Então, tudo isso é importante. A criança, quando criança, ela tem o lúdico. Ela brinca, ela tem a caixa de areia. O adolescente não tem. A caixa de areia dele é o mundo e ele tem que atuar nesse mundo. Tem que entrar. E às vezes tudo isso... E essa cobrança também de ser aceito, né? Não ser aceito ou ser aceito. Então é uma multideterminado, tá? Existe os fatores biológicos, sociais, psicológicos, ambientais. Claro que uma função sozinha não vai trazer nenhum prejuízo, mas elas combinadas... Então, o seu conselho para os pais é: fiquem atentos. Converse com seus filhos. Converse com os filhos, fique atento aos sinais. Às vezes eles têm algumas frases do tipo: eu quero dormir para sempre, eu não quero mais... eu me sinto um peso na vida do outro, né? Já é um alerta, né? Já é um alerta. Tem algumas frases, alguns sinais, alguns comportamentos. Então, assim, você perceber que o teu filho está tendo uma mudança de comportamento que não está coerente com o dia a dia, com o cotidiano dele, é importante ficar em alerta, prestar atenção e sentar para conversar sempre. Adorei você. Obrigada. Eu agradeço. Onde nós encontramos você nas redes sociais? No Instagram. Qual é? Rô Rodrigues Psicóloga, é isso mesmo. Rô Rodrigues Psicóloga. Obrigada, Rô. Obrigada. Eu que agradeço. Muito bom ter você aqui. Volta mais vezes, tá? Muito obrigada. Obrigada. Fica comigo, nós vamos para o intervalo comercial. Um minutinho só, não saio daí porque tem muito mais. Tem horóscopo, tá? Virgínia Gaia, mas tudo isso daqui a um minutinho.